Olá, muito boa tarde. Está começando o CBN na Rede. Mais uma semana com muita informação para você, amigo ouvinte. Você conectado aqui na rádio CBN Vale 750 AM e também pelas nossas redes sociais. Você acompanha a nossa transmissão através dos nossos canais no YouTube, no Facebook e também no nosso site cbnvale.com.br. Lá também você pode ver e ouvir a nossa transmissão. Tem um ícone lá, é clicar e seguir a gente, participar, mandar a sua pergunta, a sua dica, a sua sugestão no YouTube, no Facebook e também no nosso WhatsApp, o telefone 12996035234. Repito para você, telefone 12996035234. Começando mais uma semana, muito obrigado pela sua sintonia, por você que segue conectado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Vamos juntos até as 4 horas da tarde. E hoje nós temos um papo super bacana, muito importante, muito inclusivo, muito assim voltado para você, pai, mãe, você que época de férias, você está um pouco mais sossegado, mas quando chega a época da escola, você tem que colocar lá o seu filho para ir para a escola, seja numa van, no transporte escolar, fica sempre aquela preocupação. E hoje nós vamos falar sobre uma solução que pode ajudar muitas pessoas a ficarem um pouco mais tranquilos e terem uma segurança a mais quando colocam seus filhos para trafegarem nas vans que vão até as escolas. Transporte, também vamos falar de um outro foco também, que essa solução traz, que é bem interessante, por isso que nós convidamos aqui, já é você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, já vê a imagem do nosso convidado, é o Eduardo Ramalho, sócio-diretor da Centran, que é a empresa de serviços de engenharia de trânsito, que vai falar um pouquinho conosco sobre essa novidade, que é essa tecnologia que pode ajudar pais e mães a ficarem mais tranquilos quando forem colocar seus filhos para irem para a escola. Antes de tudo, Eduardo, obrigado mais uma vez você ter aceito o nosso convite. Quero agradecer a Letícia também, que está aqui nos nossos estúdios, intermediou a nossa conversa. Parabéns, obrigado, viu, Letícia? Obrigado você, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade. E um prazer estar aqui com você, discutindo tecnologia, discutindo como que se cuida das pessoas, discutindo assuntos que são extremamente relevantes no dia de hoje, né? Uhum. É isso aí. Vamos falar aqui, porque é o seguinte, há uma novidade que está implantada em algumas prefeituras, inclusive a Prefeitura de São José dos Campos também é parceira de um desses projetos. Nós estamos falando aqui de um aplicativo voltado para monitorar assim o transporte, vou falar assim de uma forma bem mais fácil, mas você pode detalhar ainda mais, né? É um aplicativo que ajuda os pais a controlarem o caminho dos seus filhos na ida e na volta da escola, através das vans escolares. Ele tem um diferencial a mais. Eu queria que você contasse o que é esse diferencial que fez com que a Prefeitura de São José e outras cidades também no Brasil optasse por esse sistema, que nós vamos falar mais detalhadamente por ele. Perfeito, Marcelo. Obrigado novamente pela oportunidade de poder detalhar mais esse serviço. Como você bem disse, a Prefeitura de São José dos Campos ela se beneficia desse trabalho, foi a precursora no país de se quebrar um paradigma na forma de transportar pessoas com mobilidade reduzida. Então, são aquelas pessoas que não conseguem, por inúmeros fatores, embarcar no transporte convencional. Então, digamos, uma pessoa que esteja num bairro mais afastado, que um ônibus, por exemplo, não passe de frente à casa ou próximo à casa dela. Imagine uma pessoa que tem um filho, uma pessoa que tenha autismo severo, que não possa embarcar num coletivo. Imagine uma pessoa com uma fragilidade, como, por exemplo, ossos de vidro, ou uma pessoa fazendo hemodiálise. Então, isso é sempre muito traumático, o transporte dessas pessoas. Então, a Prefeitura de São José dos Campos tem um sistema chamado Acesso Já, que é reconhecido nacionalmente, e que, basicamente, ele pega as pessoas em casa e as leva ao seu destino, seja ele uma fisioterapia, seja ele um médico, seja ele uma escola, seja ele um destino até mesmo de lazer, né? Então, é o chamado transporte porta a porta, que aqui é intitulado Acesso Já. Certo. Toda a logística, e são quase 1.000 pessoas que se beneficiam desse transporte oferecido por São José dos Campos, elas eram acomodadas dentro desses carros que passam nas suas casas, ou seja, uma roteirização bastante complexa para se pegar todas essas pessoas, e algumas delas precisam de um transporte individualizado, como eu disse, um autismo severo, dentre outras
problemas de mobilidade. Então, desenvolveu-se um aplicativo, tal qual esses aplicativos mais conhecidos, como o Uber 99, os aplicativos mais famosos do mundo, onde você tem um aspecto de intuitividade. Você pode marcar seu agendamento, você pode marcar a sua viagem, seja ela com um agendamento prévio, seja ela por demanda. E isso foi incorporado no serviço que já existia, elevando a qualidade do serviço enormemente. Ou seja, então, o serviço é o mesmo oferecido pela prefeitura, mas através desta solução para transportar de forma mais diferenciada, um transporte mais acomodado às pessoas que têm uma necessidade diferente. Ou seja, uma pessoa acamada, por exemplo, se precisar pegar um transporte para fazer um tratamento, ela usa esse aplicativo através do que já existe, que é o Acesso Já, é isso? Perfeitamente. O Acesso Já é um serviço disponibilizado pela prefeitura, dentro de certas regras estabelecidas, né? E ela pode, então, agendar ou pode chamar por demanda, ou seja, o imediatismo que qualquer outro aplicativo oferece. Então, eles são acomodados, sejam em carros adaptados, conforme o caso, sejam em carros convencionais para o devido transporte. Então, a gente costuma dizer que é um serviço, a gente fala que é um serviço, um transporte humanizado, né? Você está cuidando da pessoa em si, né? Você não está cuidando de um carro. Conforme a gente estava batendo um papo antes aqui, né, Marcelo? É muito diferente de um rastreador. Um rastreador toma conta de veículos, toma conta da máquina, e a gente toma conta de pessoas. E é interessante que você havia me citado, eu quero só confirmar para o nosso amigo ouvinte, da mesma forma que com o aplicativo hoje de transporte, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que vai ter que fazer um tratamento, ela pega o Acesso Já através dessa solução que nós vamos falar o nome daqui a pouquinho. Ela está seguindo para o hospital, está seguindo para um tratamento. Eu, em casa, consigo acompanhar esse trajeto? Perfeitamente. Esse é um dos grandes diferenciais do sistema. Além de ela poder fazer toda essa gestão dos veículos em campo, das pessoas sendo transportadas, dos seus itinerários, da sua frequência, do seu horário de chegada e de saída de um chamamento, do atendimento a uma viagem, é permitido que os pais e responsáveis também tenham um aplicativo, tal qual a experiência que vocês já devem ter tido de chamar um Uber, né? Igualzinho o Uber ou 99, você tem ali a possibilidade de acompanhar em tempo real o deslocamento daquele seu filho ou daquela sua pessoa que você está, enfim, se deslocando para o seu destino, né? Então, você acompanha em tempo real. Isso é uma tranquilidade, é um conforto muito grande, né? É uma coisa que é inovadora, né, Eduardo? Porque é o seguinte, normalmente, quando a gente, na época de escola, nós colocamos a criança, levamos, passa a van, perto de casa, dá aquela buzinada, coloca a criança na van Exatamente. e a gente acredita, imagina que vai chegar no caminho certo, fazer o trajeto correto. Né? Mas é o que a gente espera sempre. Exato, né? exato. Nesse caso, além de fazer o trajeto, você também consegue acompanhar o trajeto do seu filho até a escola corretamente, saber se ele está saindo também da escola e voltando, tudo tranquilo. Exatamente, é isso aí. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Infelizmente, de tanta violência em escolas, né? Essa solução toma uma robustez, toma uma necessidade ainda maior. Quer dizer, a partir do momento que você solta as mãos do seu filho para embarcar numa van, para embarcar no destino à sua escola, você tem todo o acompanhamento. Então, você sabe qual placa de veículo, qual motorista, que horário que ele entrou da van e que horas que ele saiu da van e onde ele o fez. Então, isso é uma tranquilidade muito grande, né? A gente usa outro tripé, que é segurança, conforto e gestão. Né? A segurança, uma vez que você está acompanhando todo o trajeto. O conforto de você saber a hora que esse veículo está se aproximando da sua casa e não ter que ficar lá horas e horas esperando ou alguns minutos esperando pela chegada daquele carro. E a gestão, porque a prefeitura, contratante, bem como as empresas, conseguem gerenciar exatamente os seus veículos em campo. Então, conforto, gestão e segurança é o tripé do sucesso desse aplicativo. Agora, você citou aí, isso é um serviço não é simplesmente para o setor público, né? O setor privado também, ou seja, empresas que trabalham com logística, por exemplo, são vários carros que saem durante o dia. Eles também podem utilizar esse tipo de recurso? Também pode utilizar. O sistema é completamente adaptável. Hoje, obviamente, até por uma questão de volume, se atende o mercado público, que são centenas de milhares de crianças e de viagens simultaneamente acontecendo em todo esse país, né? Então, ele é inicialmente oferecido para a área pública, mas ele é perfeitamente adaptável.
Agora, isso daí ele vai muito de encontro com aquilo que a gente conhece, né? Até tema aqui da matéria que nós recebemos, vai muito de encontro com aquilo que São José propaga. São José foi eleita uma cidade inteligente, as Smart Cities, as cidades inteligentes. Perfeito. Isso é uma tendência a se seguir em outros municípios que É. querem chegar a esse título que nós chegamos? Exatamente, Marcelo, foi perfeita a sua colocação. São José percebeu que havia um grande espaço desses carros que ficavam parados, porque você tem um volume muito grande de pessoas se deslocando na parte da manhã, no final da manhã, começo da tarde e final da tarde. Então, esses veículos ficavam parados. Com a tecnologia, você consegue fazer uma otimização dessa frota toda, trazendo um incremento muito grande em qualidade, conforto e segurança, com economia, que são duas coisas normalmente que não andam juntas, né? Mas, nesse caso, ela melhorou muito a economicidade de todo o serviço. E de São José dos Campos, como você bem disse, foi para várias outras cidades do país. Né? Nós estamos aí já em outros estados, inclusive, como Santa Catarina. Temos também a cidade de Vinhedo, em São Paulo, e outros processos em andamento. Né? Aqui no Vale, há a possibilidade de já entrar a negociação com alguma outra prefeitura? A gente ganhou agora o 3º prêmio nesse ano, e foram os prêmios aí do Vozes, que é do Estado de São Paulo, do jornal Estadão, né? Jornal Estadão. Um reconhecimento nacional. Ganhamos também o outro do Instituto Smart City, e já tínhamos ganho esse mesmo prêmio em 2019, também com São José dos Campos, com esse sistema. Então, obviamente que isso dá notoriedade, isso é uma quebra de paradigma, Marcelo. Então, isso demanda um certo tempo para as prefeituras e para as empresas entenderem como funciona e, fundamentalmente, saberem diferenciar um rastreador de veículos de um sistema de gestão. Isso é uma coisa que só com o uso, com a recepção, com digamos assim, a aprovação de quem mais precisa, que são as pessoas, né? Isso aí vai gerando repercussão. Isso a tendência é repercutir sempre positivamente, né? Exatamente. Agora, vamos falar o nome dessa ferramenta, né? Que é o Mob2Go. Exatamente. É o Mob2Go. Mob2Go. Então, ele funciona... isso é possível baixar? Como é que funciona? É só para a empresa, só para aquela escola, aquele carro, aquele veículo que utiliza, ou todo cidadão pode baixar esse aplicativo? Ainda não, porque esse, como eu falei, ele tem um foco fundamentalmente no transporte público, em virtude do volume, né? São centenas de milhares de crianças no transportadas, então há uma carência muito grande de gestão dessas crianças. Então, a prefeitura, a partir de certas regras estabelecidas em leis, em decretos, permite que aquelas pessoas, dentro daqueles critérios estabelecidos por cada prefeitura, possam baixar o aplicativo e se beneficiar e se valer dessa ferramenta. Ou seja, então aquelas pessoas que, teoricamente, estão cadastradas, que já fazem parte do serviço, que utilizam esses serviços, que nem aqui em São José, o acesso já, elas já estão habilitadas a ter esse aplicativo e poder usufruir dos benefícios. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da empresa, que eu quero conversar com você. Eu ia pedir para o nosso amigo Edson Ramiro ir para um rápido intervalo comercial e a gente fala um pouquinho mais da Centran e sobre essa novidade, o Mob2Go, um aplicativo que gera mais segurança, transporte para um transporte mais humanizado. É bem diferente, viu? Bem diferente mesmo, principalmente para quem tem a preocupação com seus filhos irem para a escola numa van. Você que precisa de transporte mais humanizado, faz um tratamento especializado e utiliza como serviço o Acesso Já, é uma ferramenta bem interessante que a gente está conhecendo aqui. A gente volta rapidinho, 1 minutinho, intervalo comercial e de volta aqui no CBN na Rede. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa.
CBN Saúde. Todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação: Luciana Cherno. A Prefeitura de São José dos Campos tem uma ótima notícia para você. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até dia 31 de julho. A melhor parte é que todas as pessoas acima de 6 meses de idade podem ser imunizadas. As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta-feira em diversos locais da cidade. Você pode se dirigir a qualquer UBS Resolve, ao Colégio Tablô, CEF ou nas unidades do Laboratório Cipax do Vale Sul e Urbanova. Garanta sua imunização e proteja-se contra a gripe. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Lá estamos de volta aqui com o CBN na Rede nesta segunda-feira, hoje, dia 10 de julho de 2023. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Marcelo Rocha, vou com você até às 4 horas da tarde. Vamos falar ainda sobre transporte público, importantes serviços aqui para você, amigo ouvinte, que você está conhecendo aqui conosco com a presença do nosso convidado de hoje, desta segunda, Eduardo Ramalho, sócio-diretor da Centran, uma empresa de tecnologia que desenvolveu um aplicativo que tem o objetivo de fazer um transporte mais humanizado para as pessoas. O que é isso? Aquelas pessoas que têm problemas de mobilidade, que utilizam um serviço que já existe aqui em São José dos Campos, que é batizado como Acesso Já. A pessoa liga para esse Acesso Já, ela pega a pessoa, leva até uma instituição, leva até um hospital, a pessoa tem alguma dificuldade de mobilidade, alguma necessidade especial. Então, através desse aplicativo do Eduardo, que é o Mob2Go, é possível fazer o rastreamento dos veículos que fazem esse transporte. Resumo da ópera é isso, né? É um rastreamento inteligente, mas voltado mais para a pessoa, não simplesmente verificar onde o carro está indo, mas são seus filhos que estão dentro de uma van, indo para a escola, voltando para a escola, são as nossas famílias que estão indo buscar um médico que tem alguma dificuldade de mobilidade. Ele faz todo esse serviço de rastreamento para a pessoa que está em casa ter a segurança do ir e voltar das pessoas da nossa família. É isso, né? É isso aí, Marcelo. Aqui em São José dos Campos, para deixar claro, aqui a Prefeitura tem o contrato com uma empresa que ela se vale da nossa tecnologia para fazer o transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Perfeito. Né? Aí envolve carros adaptados e carros convencionais. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade, mas ela não é um cadeirante, por exemplo, ela vai num carro convencional. Tá? Aí, outras cidades do país se valem do transporte para educação, por exemplo. Outras cidades se valem para o transporte como um todo. Então, existem prefeituras, como Forquilinha, em Santa Catarina, que todo o sistema de gestão de transporte da cidade é vinculado a essa plataforma. Ou seja, a pessoa tem que fazer pequenos deslocamentos, o funcionário público, ele faz através dessa gestão, recebendo ao final do mês um relatório qualitativo. Né, de quem foi, para onde foi, que horas chegou, que horas voltou, que itinerário fez. É essa a plataforma, ela é bastante adaptável, podendo se encaixar em qualquer tipo de transporte. Então, só para acertar realmente, então aqui hoje o serviço é feito apenas para pessoas com mobilidade reduzida. Com mobilidade reduzida, exatamente. E existe essa oportunidade também de utilizar para o transporte escolar, futuramente, eventualmente, Perfeitamente. a Prefeitura se enxergar essa possibilidade. Exatamente, é isso. Entendi. Então, esse é o serviço da Mob2Go, que hoje, aqui em São José dos Campos, esse serviço ele se chama Acesso Já. Em outras cidades do país existe
existe o mesmo serviço, cada um com nome diferente. Ele pode batizar de qualquer nome, né? Ou seja, utilizando a mesma tecnologia aplicável em todas as cidades, certo? É isso aí, Marcelo. Em Vinhedo eles chamam de Mob Vinhedo, em Criciúma chama-se GPS Escola, enfim, cada prefeito, cada administração batiza com o seu nome, né? Uhum. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte, essa história aqui do Mob2Go, ela não nasceu ontem, né? Ou seja, a própria empresa, sua empresa, Centran, ela tem uma história. Queria que você contasse um pouquinho, mas antes de você contar, só vou dar um recadinho que 3h30 tem o repórter CBN trazendo as informações de São Paulo, atualizando as informações do Brasil e do mundo, mas acho que já dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre a história da Centran antes do repórter CBN. Me conta um pouquinho. A empresa é tecnologia, a sua formação, você é da área de tecnologia, engenheiro, ou qual outro milagre que você faz? Não, eu sou formado em administração de empresas e nós temos um time de desenvolvimento, né, um time de engenheiros, enfim. Estamos há 24 anos já de história, né? Começamos com a área de trânsito. Antigamente chamava-se muito trânsito, transporte, as coisas eram muito segregadas, né? E hoje o nome mais moderno que se dá a isso é mobilidade, né? Que envolve todos esses aspectos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nossa circulação, né? Então a gente começou lá com fiscalização de trânsito, mais especificamente com radares, com reconhecimento de placas, com área de segurança, e fomos migrando e fomos, no tempo, abrangendo outras ferramentas. Até porque o advento da tecnologia, o advento da internet vai te criando uma série de possibilidades, né? Então, hoje nós atuamos, além dessas áreas, com área de Zona Azul e também com o desenvolvimento de aplicativos. Se eu pudesse destacar mais um outro aplicativo, é o aplicativo que nós estamos aqui em Jacareí, que também foi uma iniciativa da cidade, viu? Isso é muito legal, uma cidade vizinha aqui nossa. Sim. E que eles têm um sistema que foi reconhecido nacionalmente também, que é um sistema de restrição de circulação. Ou seja, todas essas cidades, elas têm muitos problemas com circulação de veículos muito grandes ou muito pesados, principalmente nossa região, que é cortada por viaduto, Ayrton Senna e tudo mais, né? Então, os caminhões, muitas vezes, entram em áreas que não deveriam entrar, em locais e horários que não deveriam circular, estragando o pavimento, causando acidentes, né? Então, nós criamos um aplicativo e esse aplicativo permite que o motorista, o caminhoneiro, a empresa de transporte peça a autorização para que ela possa entrar, porque ela, às vezes, tem que entrar, de fato, para fazer descarregar, por exemplo, um caminhão de concreto. Certo. Mas tem que ter regramento para isso, porque senão o nosso trânsito vira uma bagunça, né? Então, essa solução, esse aplicativo foi criado por nós e é reconhecido hoje no Brasil todo. Inúmeras, mais de 15 cidades hoje estão usando, a partir de Jacareí, que teve essa iniciativa. Muito legal. Isso aí é importante porque é o seguinte, porque às vezes tem um motorista desavisado, às vezes, que não sabe que determinada área é proibida, né? Exatamente. Por ele estar fazendo o primeiro trajeto de entrega de uma carga numa cidade vizinha, ou não sabe os horários corretos, então esse aplicativo pode orientá-lo, isso antes, aí ele faz uma prevenção de seguir o trajeto, saber alguma coisa e saber onde vai entrar, quando vai entrar e, necessariamente, talvez pedir ajuda também, autorização a isso. Exatamente. O que antigamente teve que ser feito via protocolo, uma burocracia enorme, se faz hoje de qualquer lugar do mundo, num aplicativo, pedindo autorização, e essa autorização é concedida ou não, e ela é feita dentro das limitações que a lei impõe, tal qual um pedágio urbano, tal qual um rodízio de veículos de São Paulo, é a mesma coisa, você tem regramento para você fazer a circulação. Então, o aplicativo te facilita nesse sentido. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Centran, esse aplicativo, e mais novidades, assim, um pouquinho mais da história da empresa também, depois do repórter CBN, que agora são 3h30. Vamos com um intervalo comercial, repórter CBN, na volta, mais informações aqui para a gente saber mais sobre mobilidade urbana e as opções que a gente tem de tecnologia para melhorar a vida do cidadão. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Todas as segundas, das 4 às 5 da tarde,
Você começa bem a semana ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Flávio Góes e José Silvério Oliveira recebem empreendedores e convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma vida saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN. Segunda-feira, 10 de julho de 2023. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo pretende fazer 35 leilões no setor até o ano de 2026. Segundo o ministro, é preciso reduzir a taxa básica de juros para viabilizar esses investimentos. Renan também afirmou que o objetivo da pasta é reduzir nos próximos 2 anos o nível de rodovias consideradas ruins ou péssimas de 66% para cerca de 25%. As mortes por balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro aumentaram 190% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pela plataforma Fogo Cruzado. De acordo com o levantamento, 29 pessoas morreram no semestre. O índice foi o maior nos últimos 5 anos para o período. Do total, 18 mortes aconteceram durante operações policiais e 6 em decorrência da disputa entre grupos armados. 4 crianças estão entre as vítimas. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem preso em flagrante por arremessar a garrafa que atingiu e matou a palmeirense Gabriela Anelli. A torcedora de 23 anos morreu nesta manhã, depois de passar o fim de semana internada na Santa Casa de São Paulo. Agora, o homem, acusado de jogar o objeto contra ela e outra vítima, vai ser indiciado por homicídio doloso. A cidade de Manaus ficou mais de 1h30 sem internet. Segundo a operadora Claro, a capital perdeu o sinal após um trator causar o rompimento de cabos na BR-319. Usuários da companhia relataram que o sinal caiu totalmente por volta das 11 da manhã no horário local. A operadora TIM também apresentou oscilações. No horário de Brasília, 13h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Lá estamos de volta aqui com o CBN na Rede. Muito obrigado a você que acompanha pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo nosso site cbnvale.com.br. Obrigado pela sua companhia e também, claro, o nosso radinho AM 750, sempre companheiro de todos os dias, tardes, noites, madrugadas, sempre ligadinho aqui na CBN Vale. Muito obrigado. Olha, nós estamos aqui com o Eduardo Ramalho, sócio-diretor da Centran. Estamos falando sobre mobilidade urbana. O destaque hoje é um aplicativo utilizado aqui pela Prefeitura de São José dos Campos, desenvolvida pela Centran, a empresa do Eduardo Ramalho, que é a Mob2Go. Um aplicativo utilizado aqui para as pessoas que utilizam aquele serviço, o acesso já da Prefeitura, quando você precisa utilizar um veículo para um transporte mais especializado, um transporte mais humanizado para que, por exemplo, as pessoas que têm mais problemas de mobilidade urbana precisam se transferir para um hospital. Você entra com esse aplicativo, faz a solicitação do chamado, você utiliza o veículo, faz o transporte. Com detalhe, a pessoa que está em casa, ela consegue acompanhar na mão, no aplicativo, o transporte, a ida e a volta da pessoa com segurança. É como se fosse aquele serviço que a gente faz com serviços de aplicativo de carros, como o Uber, por exemplo. Você vai chamar o Uber para o seu filho e você fica lá acompanhando o Uber que está chegando, pegando o seu filho, levando para determinado local, voltando. É a mesma coisa, só que um transporte mais humanizado, voltado aqui para a Prefeitura, um serviço voltado para o setor público, mas também utilizado em empresas privadas. E como o papo hoje é de transporte público, hoje chamado de mobilidade urbana, esse nome mais novo, mas quando a gente começa a lembrar tudo que envolve transporte, lá atrás a gente percebe o quanto o transporte, a inteligência em cuidar do transporte é necessária para as grandes cidades, as pequenas, as médias cidades, não importa. Isso envolve economia, envolve gestão pública. Por exemplo, eu sou do tempo que quando a gente ia pegar um ônibus, por exemplo, que ia em algum lugar, a gente usava aquele guia, chamava Guia São Paulo, Guia de São Paulo. É um livro enorme que você procurava e aí você decorava, anotava no papel e pegava um ônibus ou ia a pé em um determinado local. Exatamente. Também tem a questão da inteligência unir modais diferentes, né? Transporte aquaviário, transporte terrestre, linhas férreas. Tudo isso envolve transporte, tudo isso mexe com a economia. E se não for bem gerido, isso pode dar um transtorno e um gasto enorme desnecessário para as gestões públicas, né, Eduardo? É isso aí, Marcelo. Eu sou desse tempo também, viu? No bom e velho Guia de São Paulo. O bom velho Guia de São Paulo, Guia Brasil, né? Uhum. E nós estávamos batendo um papo aqui antes e falando um pouco sobre o advento da tecnologia. Quer dizer, sem a internet, isso era impossível antes, né, de se imaginar algo dessa forma. E hoje você tem semáforos sincronizados, você tem toda a massa de dados de veículos passantes dentro de determinados trechos de uma via monitorados. Então, você sabe qual o fluxo por hora, por dia, por minuto, de que tamanho que esse veículo é. Nós temos possibilidade de medir enfileiramento em cruzamentos com câmeras inteligentes. Você reconhece a placa e você vê enfileiramento. Com isso, você consegue fazer uma gestão melhor do sistema semafórico, por exemplo, né? Então, esse assunto é apaixonante e envolve todo mundo, né? Não há nenhuma pessoa que não se envolva ou que precise de se locomover. É impossível. Então, isso é um assunto muito legal e ele fica cada vez mais legal à medida que você evolui com o aspecto tecnológico, né? Mas a tecnologia também tem que ser vista com o aspecto humano. Eu acho que essa é a função nossa, né? Como gestores, como pessoas ligadas ao trânsito, ao transporte, à mobilidade, como encaixar a tecnologia sem que ela seja fria. Ela tem que trazer benefício, ela tem que trazer conforto, né? E isso é o nosso desafio. E agora, com o advento do 5G e outras tecnologias que vêm vindo, as câmeras hoje são poderosíssimas, né? Capazes de reconhecer facial, placas, isso traz uma gama enorme de serviços.
só um dado aqui importante, cidades aqui do estado de São Paulo, a média de veículos é de menos de 2 carros por habitante. Quer dizer, é um número absurdo, né, de veículos em circulação. Uma cidade como São José dos Campos tem mais de 400 mil veículos nas ruas. Então, você imagina o impacto que dá nisso, um semáforo quebrado, ou uma árvore que caia, um acidente que aconteça nas vias públicas, né? Então, são exemplos que sensibilizam muito a nossa sociedade e a economia, como você bem falou. E aí a Centran, ela começou então voltada como empresa de tecnologia para tentar soluções para a melhoria do trânsito. Quais foram os primeiros passos, os primeiros projetos que vocês foram crescendo? Como é que foi essa evolução? A gente começou com radares de trânsito, os conhecidos radares de trânsito, né? E esses radares, antigamente, eles praticamente tiravam fotos. E hoje eles fazem uma série de outras coisas. Eles reconhecem as placas dos veículos, que vinculam a sistemas de segurança. Eles contam, eles classificam, eles levam informações para centrais de trânsito, né? Então, hoje eles contribuem com o sistema semafórico, por exemplo. Por quê? Porque eles estão contando e classificando. Você está levando essa informação. Eles levam informações para o Waze. Né? Hoje nós temos na cidade de Vinhedo uma vinculação do Waze com todos os nossos sistemas de radar. Então, isso é muito legal, é você fazer os sistemas integrados de forma que traga inteligência. Inteligência vem de onde? Vem de dados. Certo. Como você capta esses dados e como você os transforma em informações para que você melhore a fluidez e segurança. Basicamente é isso. Ou seja, nós aqui em São José dos Campos, você conhece muito bem, nós temos as câmeras inteligência aqui também do CSI, o Centro de Segurança em Informação, Inteligência, que eles têm essa capacidade, eles têm essa tecnologia de reconhecimento facial, verificar a placa de um veículo que adentra a cidade. Se é um veículo roubado, esquece, já vai ser identificado, a polícia já identifica, já vai lá e já seleciona o carro para tomar as devidas providências. Exatamente, né? exatamente. Então, o serviço, vocês têm esse tipo de serviço Sim, também? Perfeitamente. São sistemas integrados que a gente chama, né? Então, você imagina que você tenha também aqui em torno de São Paulo, em torno de 30% da frota de veículos sem licenciamento, sem IPVA pago. É um dado alarmante, né? Muito carro sucateado, muito veículo sem condições de transitar, muitos veículos que não estão pagando sequer as suas licenças, né? As autorizações do poder público para circular. E isso os sistemas também trazem informação, né? Isso traz segurança para o sistema, para toda a cadeia, né? O ecossistema do trânsito e do transporte, né? Então, isso tudo a gente trabalha também com Zona Azul, né? São sistemas hoje que permite que você pague uma área azul com um aplicativo, com QR Code, com Pix, com tag, com cartão de crédito, com cartão de débito. São serviços específicos da Centran, que ela tem esse portfólio de opções e soluções. Exatamente. Isso é interessante, a questão da identificação das placas, porque ela pode gerar até políticas públicas, né? Campanhas de conscientização, campanhas até de quitação de débito. Sim. Porque se ela identifica um contingente enorme de veículos que não estão pagando os seus impostos, ela já tem essa informação, né, baseada no que ela está vendo na realidade. Né? Está vendo no carro, não está imaginando no arquivo em papel. Ela está vendo na prática que existe um contingente enorme de veículos andando irregularmente e ela pode, de repente, criar políticas, campanhas para quitação, é isso? Perfeitamente, é exatamente isso, Marcelo. Eu vou te contratar, inclusive, para a comercial da empresa lá, viu? Olha, vamos conversar. Eu vou conversar com o José Geraldo Amoroso Jorge, meu diretor. Mas é exatamente vamos ver, isso. Né? Essas políticas públicas são voltadas para a segurança, voltadas para a questão de pagamento de impostos devidos, para identificação de pontos críticos na via. Né? E tem uma frase também que a gente gosta muito, que é: o crime anda sobre rodas. Né? Isso é muito importante. Os grandes crimes, as coisas mais agressivas para a sociedade, elas estão sobre rodas, elas não estão a pé. Né? As pessoas estão ali sobre a moto, principalmente. Nem a cavalo. Né? Não. Em alguns lugares até a cavalo, mas não chega tanto. Então, as câmeras de radares e de outros sistemas são capazes de identificar, são capazes de ajudar na solução de problemas, bem como evitá-los, antecipar-se a eventuais problemas. Tudo isso está na área de mobilidade. As pessoas pensam
pensa que é só semáforo ou só multa. Não, muito pelo contrário, são informações que vêm e que abastecem sistemas de inteligência. Ou seja, a mobilidade e sistema, a tecnologia da informação, elas estão totalmente ligadas. É uma coisa que uma depende da outra. Exatamente. Né? É outro ambiente de negócio, por exemplo, de quem... A gente gosta de falar muito da nossa cidade. São José dos Campos, de tecnologia. Nós somos um grande exemplo. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de como esse exemplo da tecnologia, a informação, saber usar os dados, ela pode gerar políticas públicas, segurança, melhorar o dia a dia do nosso cidadão. É rapidinho, depois do intervalo comercial, a gente volta aqui com Eduardo Ramalho. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Dicas de economia da Forte Ar Condicionado. Depois de adquirir um modelo econômico de condicionador de ar, é preciso também ter cuidado na hora de instalar o aparelho. Uma instalação inadequada pode aumentar em até 20% o consumo de energia. Prefira um profissional especializado. Dicas de economia da Forte Ar Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida.
na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o CBN na Rede. Obrigado a você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais, pelo site cbnvale.com.br e também pelo nosso aplicativo. Você não tem nosso aplicativo? Estamos falando de aplicativo inteligente. Vamos fazer uma propaganda nossa também, o nosso aplicativo CBN Vale, disponível para você baixar no iOS e também no Android. Você tem lá todas as nossas plataformas, todas muito fáceis, na palma da sua mão. Você tem acesso ao Twitter, ao Instagram, ao nosso Facebook, YouTube, o nosso site. Nele você participa e também pode ouvir a nossa programação 24 horas por dia. CBN Vale no Android e no iOS. Facinho de mexer, facinho de acompanhar. Mas hoje o destaque é o outro aplicativo, que é o Mob2Go. Esse aplicativo que está ajudando bastante aqui a Prefeitura de São José dos Campos, principalmente para as pessoas com mobilidade reduzida, através do serviço Acesse Já da Prefeitura. Esse aplicativo, ele ajuda você a acompanhar o transporte da pessoa que está utilizando o serviço do Acesso Já, a ida e a volta. É como se você fosse um radar que você acompanha o seu familiar, o seu filho que está indo para um determinado local e volta com toda a segurança, você acompanha todo o trajeto. É um dos serviços que a Centran, a empresa do Eduardo Ramalho, oferece aqui para soluções para a questão do transporte. Hoje o tema transporte público, que é uma das grandes preocupações do mundo. O mundo aumenta o número de veículos. Nós tivemos agora uma crise recente aqui de produção de veículos estocados. O governo federal veio com uma proposta, aumentou bastante a saída, já começou a sair bastante veículos com preços mais reduzidos, mas a questão do transporte em si é uma questão que, se não for enxergada de uma maneira a longo prazo, aumentar as vias, o fluxo de trânsito, a própria rodovia Presidente Dutra está fazendo uma renovação nas marginais, que ela vai criar soluções que podem ajudar durante os próximos 10, 20 anos. Né? Como é importante a gente pensar a longo prazo, né, a questão do transporte. E a tecnologia da informação está aí para ser utilizada para esse bem, né, Eduardo? É isso aí, o transporte no Brasil, principalmente, você tem, por mais que você alargue a Via Dutra, por mais que você traga ampliação das vias, você tem uma limitação, que é uma limitação física, de espaço, né, principalmente. Então, o poder público, hoje, se há uma discussão mundial, é em cima do transporte coletivo. Né? Então, quando você viaja para fora, que você vê como é bom você andar num VLT, como é bom você entrar com tranquilidade num veículo, como é fácil se deslocar pelas cidades, né? Isso o Brasil ainda tem muito a aprender, tem muito a melhorar. Existe uma questão também de estruturação das nossas cidades, né? As cidades são muito grandes, né? Você pega na Europa, uma cidade de 800 mil habitantes é a capital, né? E aqui você mora no Urbanova, que você está a 10 quilômetros do centro da cidade. Então, as chamadas centralidades, né? Precisam criar centros, como, por exemplo, vou citar aqui o Jardim Satélite. Ele é um bairro completamente autônomo hoje, ele vive sozinho, ele tem tudo ali, né? E outras regiões da cidade ainda não desfrutam desse benefício. Mas aqui a prefeitura é muito atenta a isso, né? Aqui tem um corpo técnico com muita experiência, com esse olhar de criar essas centralidades de forma que os seus deslocamentos sejam mais fáceis, mais simples. Isso também faz parte do quê? Da mobilidade urbana. Quanto menos você tiver que se deslocar, mais proximidade você tiver dos serviços, sejam eles públicos ou mesmo privados, isso melhora muito o deslocamento, né? Melhora muito e tem que ser pensado realmente isso, porque é inevitável o crescimento populacional, todo mundo quer ter um carro, e o pior de tudo é uma questão que não muda, né? Parece que não muda. Você olha no carro, você olha no trânsito, cada veículo tem no máximo uma pessoa no veículo. Exato. E aqui o transporte público, ou seja, as pessoas querem ter o seu desejo de ter o seu carro e se deslocar com tranquilidade, voltar, mas se você tivesse um sistema público de transporte, ônibus, né, que pudesse fazer o serviço de uma maneira mais inteligente, inteligência nos semáforos, ou seja, é uma das promessas que a Prefeitura, inclusive de São José dos Campos, tem divulgado aqui. Né, semáforos inteligentes, diminuição
de trânsito, menos tempo parado com seus veículos. Ou seja, quanto mais se propagar isso, melhor para todo mundo, né? Sim, são os corredores, né? Está aí a linha verde que está Exatamente. inaugurada. Tudo isso passa por uma melhoria do transporte coletivo, de forma que o cidadão também se sinta mais encorajado a utilizá-lo em detrimento do carro, né? Que ainda tem uma questão de status, né, no Brasil, né? Isso também precisa se perder um pouquinho, né? Exatamente, precisa se perder. Eu conheço muita gente, sabe, muito bem, profissionalmente, de sucesso, que não tem carro. Exato. A pessoa, olha, eu gosto de ônibus, eu pego um ônibus daqui até o meu trabalho, 10 minutos. Sai a bicicleta, Alguns, né? algumas pessoas mais favoráveis, favorecidas, né, pela sua localidade de trabalho, mas que não fazem questão de ter um carro. Ou seja, não porque não tem o dinheiro para comprar, mas sim porque há facilidades. Tem o metrô, tem estação de trem, então pessoas bem estabelecidas A mudança pensam assim. cultural também, né, Marcelo? Exatamente. A nova geração, se você observar bem, ela é menos ligada nesse tipo de coisa, de ter um carro, de ter o status que isso, na nossa época, era muito forte isso, né? Eu acho que isso tudo vai mudando culturalmente também, os hábitos e melhorando a fluidez. Isso faz parte de todo o ecossistema do transporte, da mobilidade. E é bom esse tipo de discurso, esse tipo de técnica, de pensamento, por quê? Para que a gente possa envolver as novas gerações, Exato. as pessoas mais jovens, os nossos filhos, as crianças que vêm por aí, que vão começar a ter a querer pensar em tirar sua habilitação. Ou seja, mas mesmo assim, criar conceitos novos de como utilizar melhor a cidade e não ficar com aquele olho virado para o ônibus. É claro que as prefeituras municipais, elas precisam melhorar a qualidade de ônibus, precisam melhorar a quantidade de ônibus, para que as pessoas não sejam enlatadas, né? Perfeito. Né? Perfeito. Simplesmente isso. É isso aí. Eduardo, mais alguma coisa que a gente poderia falar? Alguma aula que você poderia dar para a gente em termos de transporte? Só agradecer essa oportunidade, essa discussão aqui. É uma discussão que demoraria horas, né? Porque o assunto é sempre muito apaixonante, né? Quero agradecer muito a oportunidade de falar um pouco da empresa, das soluções, de falar um pouco do sistema que foi aí premiado 3 vezes. Então, a gente está muito orgulhoso, um momento de muita satisfação de toda a empresa. Só repetindo aqui, nós estamos falando do serviço Mob2Go. É Mob, tem o número 2, e Go, G-O, se você quiser pesquisar, Mob2Go. Foi, inclusive, recebeu o prêmio Vozes da Mobilidade, organizado pelo jornal Estadão, prêmio de novas tecnologias. Prêmio bem bacana, de ótimo reconhecimento. Para saber um pouquinho mais sobre Centran, qual o caminho? É isso aí, meus sites, as redes sociais, à disposição. Centran, S-E-N-T-R-A-N, Centran. .com.br, estamos sediados aqui em São José dos Campos há 24 anos. E uma empresa de São José com tecnologia. É isso aí. Quem sabe mandando para o resto do país. Eduardo Ramalho, muito obrigado pela sua participação, parabéns, sucesso, muito trabalho para você, espero que você tenha a noite sem dormir, porque isso reflete que é muito trabalho chegando para resolver, tá bom? É isso aí, muito obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade. É isso aí, conversamos com o Eduardo Ramalho, sócio-diretor da Centran, falando sobre transporte inteligente, transporte mais urbanizado, transporte, mobilidade urbana aqui em São José dos Campos e região. Obrigado pela companhia, está o CBN na Rede, volta amanhã a partir das 3 da tarde. Até lá! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Comida caseira? Roma Restaurante.